Você já ouviu falar em casamento nuncupativo? Essa situação está prevista no Código Civil e ocorre quando um dos noivos está em iminente risco de morte, mas deseja se casar para alcançar os efeitos civis do matrimônio. Entenda mais na entrevista. Quem vai explicar mais sobre esse assunto para a gente é o desembargador Marcelo Rodrigues. Desembargador, seja bem-vindo ao Justiça em Questão. Vamos começar explicando a diferença entre o casamento nuncupativo e o casamento em caso de uma doença grave, por exemplo. No caso da doença grave, a lei dispensa algumas formalidades, mas continua exigindo que o ato seja celebrado pela autoridade que tem atribuição para tanto. No caso de Minas Gerais, o juiz de paz. Em vários outros estados também a mesma situação. Já na situação do nuncupativo, acontece quando um dos nubentes apresenta um risco iminente de morte. Então, para não correr o risco de o casamento não poder ser realizado em função da morte, o legislador dispensa algumas formalidades. Por exemplo, dispensa a presença do juiz de paz, mas exige a presença de 6 testemunhas que não podem ser parentes de nenhum dos nubentes. E no momento seguinte, essas testemunhas têm que comparecer em até 10 dias perante o juiz de direito mais próximo, para que o juiz de direito possa examinar se o ato será convalidado ou não. Agora, vamos dizer que essa pessoa se recupere, por exemplo. Esse casamento ele continua válido? Continua válido, exceto numa situação específica de fraude, e a fraude deverá ser provada, não basta ser alegada, o casamento continuará produzindo todos os efeitos na órbita jurídica, até porque a decisão de homologação do juiz, ela retroage à data de celebração do ato civil. Falando um pouquinho mais sobre fraude, quais são as penalidades se essa fraude for comprovada? Bom, partindo do exemplo em que o casamento foi celebrado com o intuito de prejudicar terceiros, ou mesmo o Estado, o Instituto Previdenciário, por exemplo, neste caso o ato será nulo de pleno direito. Essa nulidade poderá ser declarada a qualquer momento, porque não prescreve, e por qualquer pessoa, incluindo o próprio Ministério Público, além de outras sanções previstas na lei, como no caso, por exemplo, falando em tese, da prática de algum crime previsto na legislação também.